Olá, o agroambiente está no ar e vamos começar com as nossas informações. Cultivo de soja é proibido por 90 dias no estado para prevenção da ferrugem asiática. Governo do estado entrega 12 milhões em equipamentos para agricultura familiar. ONG aponta Mato Grosso do Sul entre os estados com menores índices de desmatamento no Brasil. Mais que o preço do diesel, uma análise sobre os impactos da greve dos caminhoneiros no Brasil. Plano Safra 2018-19 libera mais de 190 bilhões. Uma entrevista com a Beatriz Brito, coach e especialista em sucessão familiar no agronegócio. Vejam a cotação com Evander Marçal. Conheça o trabalho do Hospital Veterinário da Uniderp, que há mais de 20 anos ajuda no cuidado de animais e na formação de profissionais. A partir desta sexta-feira, fica proibido em todo o estado de Mato Grosso do Sul o cultivo de soja no intervalo de 90 dias, com o objetivo de reduzir a incidência de proliferação de ferrugem asiática nas lavouras regionais. A fiscalização e o monitoramento das áreas é feita pela Iagro, que reforça a importância de estabelecer a pausa, considerando que o tempo máximo de sobrevivência dos esporos da praga é de 55 dias. Além de não plantar o grão, os agricultores devem eliminar todas as plantas voluntárias, conhecidas como guachas ou tigueiras, nas propriedades, seja por meio de processos mecânicos ou químicos. O descumprimento das normas conforme legislação estadual pode implicar em autuação e multa de até 1.000 UFRMS, que é a Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul. A unidade teve o seu valor estabelecido para o mês de junho em R$ 24,66. Além de Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, outros 10 estados adotam o vazio sanitário como medida de controle da ferrugem asiática na soja. Os estados são Rondônia, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, São Paulo, Paraná e Tocantins. Maquinários agrícolas foram entregues nesta segunda-feira pelo governo do estado a prefeituras, visando o reforço de programas da agricultura familiar em Mato Grosso do Sul. Com investimento de 12 milhões de reais, somado a repasses de emendas parlamentares federais, houve a aquisição de 567 equipamentos. O governador Reinaldo Azambuja pontuou em solenidade na Agraer que os 70 mil agricultores familiares do estado têm assegurada com essa entrega melhores condições de produtividade no campo e acesso qualificado ao mercado consumidor, como de fornecimento de itens para a merenda escolar. A entrega contou com investimentos de recursos estaduais, além de emendas dos 3 senadores e 8 deputados federais do estado, por meio da SEAD, Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento, e do MAPA, Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e também da SUDECO, Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Vamos para o intervalo e, na volta, mais que o preço do diesel, os impactos da greve dos caminhoneiros no Brasil. O Agro e Ambiente volta já. Recentemente, durante 10 dias, o Brasil viveu um momento histórico. Insatisfeitos com suas condições de trabalho, caminhoneiros de todo o país paralisaram suas atividades, gerando uma comoção e reflexão nacional e provocando uma crise de abastecimento que foi de combustíveis a alimentos, abalando o governo. Para falar sobre isso, o repórter Luiz Vilela conversou com o jornalista Éder Campos sobre o tema e as consequências deste movimento. Olá, Igor, olá, telespectadores. Eu estou aqui direto da redação da Rádio CBN Campo Grande com o agrojornalista Éder Campos. Éder, a gente queria entender um pouco a respeito desse impacto que teve relativo à paralisação dos caminhoneiros, que durou cerca de 10, 11 dias.
Aqui no estado, teve impacto? Bom, teve no Mato Grosso do Sul, bem como todo o Brasil. Inicialmente foi um impacto direto na produção. Agora nós estamos sentindo um impacto no consumo. O consumidor já começa a ver os reflexos dessa paralisação. Aumento na carne de frangos, suínos, ovos e lácteos. Mas o primeiro impacto foi no setor produtivo, no setor primário. Os produtores ficaram sem receber ração, em especial suínos e aves, e não puderam alimentar os animais. Estima-se que cerca de 70 milhões de aves no Brasil tenham morrido por conta da falta de alimentos. O prejuízo calculado financeiramente, o governo acaba de soltar um boletim, o Ministério da Fazenda, dizendo que o prejuízo total no Brasil foi de 15 bilhões de reais. Só o setor rural, especificamente aves e suínos, sofreu uma derrocada de 3 bilhões e 100 milhões de reais. Essas cifras gigantescas, alguém vai ter que pagar por elas. Bom, sempre estoura na ponta do consumidor, né? O consumidor sempre, a ponta do consumo é que paga essa conta. Éder, então a pecuária sofreu mais que a agricultura? Sim, a pecuária sofreu mais que a agricultura por uma razão muito simples. A soja já havia sido escoada, boa parte da soja, faltava ainda 30% da soja para ser escoada dos polos de produção. Muitos dessa soja já estavam nos portos, já sendo transportadas, muitas já estavam em processamento, e nós tínhamos apenas 30% do total produzido no Brasil para ser escoado. Bom, da mesma forma, a gente também tinha o milho segunda safra ainda em desenvolvimento. Então, nós não tínhamos milho nas estradas. Mas, como nós temos a pecuária, como são animais vivos, e o transporte ocorre em todo o Brasil, a pecuária sentiu muito mais, considerando aves e suínos. A pecuária bovina não sentiu muito porque o boi está no pasto, né? Embora alguns frigoríficos não conseguiram retirar os animais dos pastos até o abate, mas o prejuízo foi menor na pecuária bovina. Você tem um contato direto com os produtores. Como eles avaliam essa situação sem precedentes aqui no Brasil? Inicialmente, havia por parte do setor rural, dos produtores e também de entidades, um apoio a essa greve, a esse movimento. Eles estavam em acordo, né, com essa paralisação, porque o custo recai sobre todos. Quando nós falamos em combustível, o alto custo do combustível, cerca de 50% são impostos embutidos no combustível, e isso reflete em toda a cadeia produtiva, no bolso do produtor, também no bolso do consumidor. Agora, os produtores estão sentindo os reflexos. Inicialmente, havia, sim, claro que uma conformidade com a paralisação, mas agora os produtores estão reclamando que faltou alimentos para os animais e eles estão amargando prejuízos. Tá. Éder, você acha que a situação agora está resolvida? Não, ainda não está resolvida. Essa questão do frete, ela permeia ainda as discussões dentro dos setores de transporte e agronegócio. A NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, está em conversação com os dois setores, porque o governo havia editado uma medida para a elaboração de uma tabela de preços mínimos que está em desacordo com o setor produtivo, embora tenha sido benéfica para o setor de transportes, mas para quem contrata o frete não foi muito benéfico. E agora, os dois setores, juntamente com o governo, estão discutindo. Eu acredito que nós teremos ainda alguns desdobramentos sobre essa questão. Os dois setores ainda não, como já disse, não têm um acordo, e a gente vai sentir, sim, a falta de alguns produtos, uma vez que esses acordos demorarem para serem definidos. Obrigado, Éder. Então é isso, Igor. A questão do transporte aqui no Brasil ainda não está completamente resolvida. Da redação da CBN Campo Grande, Luiz Vilela. Veja agora a cotação agropecuária com Evander Marçal. A oferta de boiadas, represadas durante a greve dos caminhoneiros, já foi absorvida pelo mercado e a disponibilidade de animais terminados para o abate está menor. Isso, associado ao bom momento para o escoamento da produção, explica o movimento em alta em algumas regiões. Destaque para o sul de Tocantins, onde a valorização foi de 1,6% frente ao fechamento da última semana. De maneira geral, as ofertas de compra abaixo de referência diminuíram em todo o país. Em Dourados, a arroba do boi gordo saiu a R$ 128. Em Campo Grande, está saindo a R$ 127. E em Três Lagoas, a R$ 126. Essa foi a cotação agropecuária para o Mato Grosso do Sul. Até a próxima! Há mais de 20 anos, o Hospital Veterinário da Uniderp é importante no tratamento de animais e também na formação acadêmica e profissional de veterinários que atendem a comunidade.
Vamos conhecer um pouco mais sobre este espaço que une amor e dedicação à saúde dos bichos em nossa capital. O hospital recebe animais de pequeno a grande porte de moradores de Campo Grande. O professor José explica sobre o atendimento do local. O hospital da Uniderp está apto a todos os tipos de cirurgias. Cirurgia de aparelho locomotor, de digestório, fratura, cólica, todos os tipos de cirurgia e tratamento clínico. O hospital da Uniderp está apto e tem equipamento para ser realizado. A égua Sofia é uma paciente. Ela está internada na clínica, pois está com um ferimento na pata traseira. José também orienta sobre como as pessoas podem levar o seu animal até o hospital. Teria que vir à Uniderp com o animal ou ligar para o telefone da Uniderp e agendar uma consulta aqui. Para os alunos do curso, as aulas práticas na clínica é de suma importância, além de possibilitar o contato com os animais e enriquecer o seu currículo profissional. Com essa aula prática eu posso ter contato com esses animais, né? Coisa que eu não tenho na teórica. Então a gente pode estar aperfeiçoando, né? Mais essa prática, convivendo com o animal, vendo como que são as respostas desses animais, né? Frente a algumas situações. Vamos para um intervalo e na volta, Márcio Nori conversa com Beatriz Brito, especialista em sucessão familiar no agronegócio. O Agro e Ambiente volta já. Agro e Ambiente de volta. O nosso repórter Márcio Nori conversou com Beatriz Brito, especialista em sucessão familiar no agronegócio. O empresário rural tem hoje um grande dilema na hora de passar a gerência de sua propriedade. Para falar sobre este assunto, estamos recebendo a especialista em sucessão familiar e coach Beatriz Brito. Beatriz, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a você, Márcio, por nos convidar para falar de um tema tão relevante para a sociedade como esse. Beatriz, o que é uma empresa familiar? Márcio, a sua pergunta é ótima e na medida que a gente vai respondendo essa pergunta, eu gostaria que você, que está nos ouvindo, pensasse também o que é uma empresa familiar para você. A empresa familiar, na nossa avaliação, é quando esses dois sistemas, tanto a família como o negócio, vivem juntos. Eles coexistem, eles trabalham, eles são interdependentes, né? E é muito interessante porque, apesar dessa coexistência entre esses dois sistemas, eles têm necessidades e objetivos diferentes. Então, trabalhar, ter uma empresa familiar é saber que a gente vive uma tensão, um certo conflito de interesses o tempo todo, né? Isso é, para a gente, uma empresa familiar. Além disso, vale dizer que eu posso considerar uma empresa familiar quando 50% ou mais é de um dono, é de um conjunto de pessoas que podem tomar decisões sobre aquele negócio. Além do que, né, Márcio, a empresa familiar também não deixa de ser onde os indivíduos crescem, onde eles aprendem a ser quem eles são, é o berço de afeto, é o lugar onde você recebe amor. Então a empresa familiar é tudo isso, é de um lado a família e de outro lado o negócio. Existe uma metodologia de trabalho para ajudar essas famílias a atravessarem essa transição de uma geração para outra, Beatriz? Exatamente, Márcio. Existe sim uma metodologia de trabalho que pressupõe um planejamento, não é? Porque a sucessão, na verdade, não é uma escolha. A escolha que nós temos é como planejar a sucessão, que na verdade eu prefiro chamar como plano de continuidade. Não é? E por que não temos escolha em relação à sucessão? Porque o imperativo biológico, ele está aí, ele existe. Então, os indivíduos, os produtos, as empresas, os segmentos, eles nascem, amadurecem e deixam de existir. Nesse quesito aí também vale a aptidão de quem vai ser o sucessor, não é isso? Essa também é uma excelente pergunta. Eu sempre digo para os meus clientes o seguinte, não há nada pior do que ter alguém que não tem aptidão para um negócio tocando um negócio. Existem outras formas de organizar o futuro da empresa familiar para que ele possa se sustentar ao longo do tempo, né? Quais os instrumentos que podem ajudar a fazer isso?
Os instrumentos todos são fruto dessa metodologia, e essa metodologia que a gente trabalha é uma metodologia que pressupõe ajudar os indivíduos a conversarem e a encontrarem um denominador comum entre os interesses individuais, ou seja, dos indivíduos dessa família, e também os interesses do coletivo, da família. Sem esquecer que existem as necessidades do negócio, Márcio, né? Então, é por aí que a gente caminha, né? Os instrumentos são instrumentos que passam por acordo de acionistas, passam por documentos como o protocolo familiar, que, de um jeito mais comum ou mais simples de se dizer, é um conjunto de combinados, de acordos. Beatriz, existe alguma particularidade nas sucessões familiares do agronegócio? Eu acredito que sim. Eu acho que cada segmento tem uma particularidade, Márcio. Na questão do agronegócio, a gente que trabalha utilizando o modelo dos 3 círculos, que é o modelo da interdependência entre família, negócio e propriedade, no agronegócio, em especial, a gente percebe que a propriedade tem uma grande importância. Por quê? Porque o agronegócio ele é um negócio patrimonial. O que significa isso? Ele pressupõe terras, não é? O que a gente percebe também muito no agronegócio é que a parte jurídica, né, que diz respeito às sucessões, porque a sucessão, sem dúvida, é uma atividade multidisciplinar, grande parte dos produtores rurais, dos empresários rurais, acreditam que realizando a parte jurídica, ou seja, realizando a transferência dessa propriedade para as próximas gerações, a princípio teria dado conta ou a princípio teria resolvido as questões da sucessão familiar. E eu peço aos ouvintes, ao telespectador, que prestem atenção nesse ponto, porque isso pode ser um equívoco, não é? A sucessão também diz respeito a uma transferência de liderança, de modelo de gestão, em que em que a princípio existia um fundador, um empreendedor, um sonhador, que criou um negócio e que vai transferir isso para a segunda geração, né? Então, o jeito de funcionar dessa primeira geração não pode ser igual ao jeito de funcionar nessa segunda geração. Então, o modelo de negócio precisa se adaptar a essa nova realidade. Eu acho que o agro traz essa questão de ser, então, em resumo, um negócio mais patrimonial. Um segundo ponto em relação ao agronegócio é a expectativa que os filhos trabalhem no negócio, não é? Caso esses filhos, herdeiros ou herdeiras, tenham aptidão, sem dúvida nenhuma, essa é uma ótima alternativa para esses fundadores, empreendedores, essa primeira geração. Agora, caso eles não tenham aptidão, não tenham esse desejo de desenvolvimento de carreira no agronegócio, eu percebo que talvez tenha um pouquinho mais de resistência à profissionalização, né? A profissionalização dos negócios da família, o que poderia até dizer respeito a trazer alguém de fora para tocar esse negócio, caso seja mais adequado. Isso aí o produtor com certeza ele fica meio assim, ele fica com receio quanto a isso, né? De trazer alguém de fora para administrar os bens dele, a família, a gerenciar, no caso, a propriedade dele, não é? Sim, o que a gente precisa ponderar também vamos imaginar que eu mantenha alguém que seja da família, mas que não possui todas as competências necessárias para desenvolver esse trabalho. Então, eu acho que precisam ser analisadas várias alternativas. Existem também alternativas híbridas em que o herdeiro trabalha em parceria com um profissional de fora, não é? Então, existem várias possibilidades e vale dizer que cada família é uma família, Márcio. E com isso não existe uma receita pronta para trabalhar o plano de continuidade nas famílias. Cada família vai possuir necessidades específicas e com isso um trabalho muito customizado precisa ser desenvolvido. Beatriz, você está coordenando o programa Eu e Minha Empresa Familiar. Fale um pouco dele. Márcio, o programa foi uma necessidade que a gente identificou de construir um espaço seguro e confidencial, educacional, para todos os integrantes das empresas familiares. É um programa feito com muito carinho, em que pressupõe transferência de conhecimento, mas também um espaço onde as pessoas possam refletir para depois poderem agir nas suas empresas familiares. O grande desafio e o pano de fundo desse programa é a mensagem de que a gente tem que sair desse papel de herdeiro para um papel de ou sucessor ou um acionista de uma empresa familiar. O que significa que não necessariamente eu precise trabalhar na gestão,
mas eu continuo atuando na empresa familiar num papel de acionista, tá? Então, assim, para herdar, a gente precisa se preparar, não é? A gente quer desmistificar um pouco esse papel de que herdeiro é algo que não tem valor, né? A gente está dizendo que para ser herdeiro existem direitos e existem deveres. A gente está tratando aqui um pouco dos deveres dos herdeiros. Beatriz, as suas considerações finais. Olha, é sem dúvida um tema desafiador. A gente sabe que trabalhar esse plano de continuidade é algo que pressupõe encontrar esse equilíbrio entre a família e os negócios. A minha recomendação para vocês é que façam, comecem por algum momento, porque ele não é um evento, ele é um processo e, como todo processo, ele pressupõe tempo. A gente vai realizar em breve mais uma edição do programa aqui em Campo Grande e também está aberto para todas as pessoas do interior. Então fiquem à vontade para entrar em contato com a gente para poder saber um pouco mais sobre o nosso trabalho. O nosso grande propósito é ajudar essas famílias a fazerem o seu planejamento futuro, né, para que todos ganhem, para que isso seja feito de uma maneira em que tanto a família como o negócio encontrem soluções adequadas, né? E que os indivíduos também possam colocar no mundo todas as suas potencialidades, não é? Que as pessoas possam identificar como elas podem contribuir tanto para o negócio como para a família. E com isso, claro, ajudar a sociedade e ajudar esse país. Beatriz, obrigado por participar do Agroambiente. Obrigada a você, Márcio, por nos convidar. O Agroambiente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até a próxima.